Vou ler novamente o texto. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Amados irmãos, mordomia, né, é um ensino bíblico que Deus é proprietário de tudo que existe no mundo, das coisas visíveis e invisíveis, né? Deus é proprietário de tudo que existe no mundo, das coisas visíveis e invisíveis, né? Ele é o dono de tudo, por direito de criação. Lá em Gênesis, né, capítulo 1, Deus criou todas as coisas, né? Então, tudo pertence a Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Por direito também de preservação, né? Porque foi Deus que estabeleceu o dia, a noite, e deu ordem para as plantas, para os animais, para os peixes do mar. Ele deu ordem para que todas as coisas transcorressem dessa forma. E estabeleceu a noite, o dia, a semana, e logo o mês, e também as 4 estações do ano também, bem definidas pelo Senhor nosso Deus. E Ele preserva isso até hoje, porque Ele é o Deus que preserva toda a sua criação, que zela por toda a sua criação. Deus não faz um dia igual ao outro, cada dia é diferente um do outro. Você jamais, por mais que você viva sobre a face da terra, você jamais vai viver um dia igual ao outro, porque Deus faz um dia diferente do outro. Pode anotar para você ver, nunca você terá um dia igual ao outro se você observar a criação do Senhor, o nosso Deus. E também pertencemos, e Deus é o dono de todas as coisas, pertencemos a Deus também, porque Ele é o Deus da redenção. Deus observou o pecado que veio sobre a face da terra através do homem, né? E juntamente com o homem, toda a criação pereceu. Toda a criação sentiu também o peso do pecado. Tanto é que você vai ouvir lá em Gênesis ele dizer, né, que a terra vai produzir também, né, os cardos, né, vai produzir os espinhos, né? Então a serpente vai rastejar sobre a terra, né? Então coisas pesadas também, né, que vieram sobre a criação num todo, né? E era tudo muito harmonioso lá no Éden, mas com o pecado, o homem caiu. E por causa do pecado, toda a criação também. O apóstolo Paulo diz que ela geme e suporta até o dia da redenção de Cristo Jesus. Então, nós vemos que Deus, o nosso Deus, é o Deus que é o dono de tudo. Primeiro, porque Ele criou. Segundo, porque Ele é o que preserva todas as coisas. Ele é o dono de tudo porque Ele é o Deus da redenção, que enviou Jesus Cristo para nos redimir do pecado, e Ele virá buscar-nos para a eternidade, e assim cessará todo o sofrimento também de toda a sua criação. Lá no Salmo de número 24, o versículo 1, o salmista diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então o que é que o Salmo 24 nos diz? Ao Senhor pertence a terra e tudo, todas as coisas que nela se contêm, né? O mundo e os que nele habitam. Então aqui incluindo as coisas, como eu já disse, visíveis e também invisíveis. E o que nós queremos destacar aqui, amados irmãos, todo discípulo é um mordomo, é que cada cristão é um mordomo de Deus. Cada cristão é um mordomo de Deus. Você que serve a Jesus Cristo, você foi chamado para ser um mordomo de Deus, né? Que tem o privilégio e a responsabilidade
de administrar tudo o que existe e cuidar de tudo que existe sobre a face da terra e que Deus lhe entrega para que você esteja cuidando, né? Então você tem esse privilégio e essa responsabilidade de administrar todas as coisas e os bens que o Senhor lhe concede. Só que tem um detalhe, né? Que você vai ter de prestar contas de como você agiu, de como você reagiu, de como você cuidou, de como você administrou aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar. Lá em Mateus, capítulo de número 25, o verso 14, Mateus 25, 14, eu vou pedir que a Elisete leia para nós esse versículo. Mateus 25, 14, né? É da parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Amém. Então, aqui da parábola dos talentos, ele chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens. Mas depois ele retorna para saber, né, o que cada um fez com aquilo que recebeu. Isso aqui, amados irmãos, é uma ilustração de como nós também haveremos de prestar contas daquilo que Deus nos concedeu. Né? Começa por uma coisa assim que às vezes você não parou para pensar ainda, né? Que você seja um mordomo de Deus para cuidar da sua própria vida. Para cuidar da sua própria vida. Deus te concedeu a vida. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que cuidar desse corpo. Você tem que cuidar dessa mente. Você tem que cuidar desse emocional. Precisa estar bem. Deus entregou a você esse corpo. Então você precisa cuidar muito bem. O apóstolo Paulo diz: olha, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita vocês? E que se alguém tentar destruir a vocês, que sois templos do Espírito Santo, Deus o destruirá? Olha como é sério. Os cuidados com a nossa própria vida, nós vamos prestar contas. Bom, mas prestar contas a respeito da nossa vida, até que não vai ser tão difícil, né? Ah, mas tem mais responsabilidades nessa questão da mordomia, né? Tem muito mais coisas que Deus colocou para que nós estejamos administrando aqui sobre a face da terra. E essa doutrina, amados irmãos, da mordomia, é uma doutrina bíblica imprescindível para a vida cristã, para a vida espiritual e a prática do discipulado, para que você possa exercitar o discipulado, né? Vamos ver aqui alguns pontos. Hoje nós vamos tratar só o que é ser mordomo. E depois, na semana que vem, nós vamos tratar sobre a mordomia na vida, em 4 áreas na nossa vida em que nós devemos observar a mordomia. Isto é, o serviço que nós prestamos a Deus na nossa vida. Então, mais uma vez, é importante afirmar para você, né? Todo discípulo é um mordomo de Deus. Repita comigo. Todo discípulo é um mordomo de Deus. E a palavra, amados irmãos, mordomo, né? Mordomo, no grego, é oikonomos, né? Que significa administrador. Você é um administrador. Mas, olhando para essa palavra administrador, né, nós vamos entender assim, como o doméstico, aquele que cuida dos bens e das propriedades do seu patrão. Só para nós termos uma ideia de um doméstico, né, ou de um mordomo, ou de um administrador, eu gostaria de citar aqui a figura de José, lá na casa de Potifar.
que ele tinha um compromisso de cuidar de todas as coisas. E ele cuidou tão bem, que Potifar prosperou muito na sua vida durante o tempo em que José esteve dentro da sua casa. Só que havia dentro da casa também algumas restrições colocadas para José e que ele precisava também obedecer a isso. Mas o ponto principal que eu quero deixar para você é que você é um mordomo de Deus. Você é um administrador de Deus. Você é um doméstico de Deus para cuidar das coisas de Deus sobre a face da terra. Imagine você. Se você já trabalhou de empregado, se você já trabalhou em algum lugar, você tem lá o seu patrão. Eu não sei como é que você trabalhou, como é que você foi, como que você exercitou esse seu serviço, Se você era alguém que, se o patrão estava por perto, você era excelente funcionário, você é o melhor funcionário da empresa. Mas quando o patrão saía, o patrão não está vendo mesmo, então você parava com tudo também, Mas você pode imaginar, nós cristãos, como mordomos de Deus que estamos o tempo todo debaixo dos olhos do Senhor nosso Deus. Olha a nossa responsabilidade como cristãos. Olha a nossa responsabilidade como cristão, minha responsabilidade como cristão, a sua responsabilidade como cristão, porque o nosso Deus, Ele nos vê, Ele nos visita, Ele cuida de nós 24 horas por dia. Então não tem como nós fugirmos dos olhos do Senhor. O salmista diz: Senhor, para onde me ausentarei da sua presença? Se eu subo lá nos céus, o Senhor está. Se eu desço lá no mais profundo abismo, ali também o Senhor há de estar. Eu não sei para onde eu vou, eu sempre estou na sua presença. E nós estamos assim mesmo, constantemente, todo o tempo na presença do Senhor, o nosso Deus. E como é que nós temos que viver, nessa questão dessa administração? Como é que o Senhor espera nos encontrar sempre? Fazendo a obra do Senhor de forma relaxada? Não nos importando muito com as coisas? É assim mesmo, A vida é assim, o mundo é assim, as coisas são assim. Mas Jesus, na sua palavra, Ele nos dá detalhes que nós precisamos sempre estar atentos. Ele diz que se você servir um copo de água a um desses meus pequeninos, a mim me serviste. Então, de repente, nós passamos pela rua e vemos alguém, mas nem damos bola para a pessoa, o mundo está cheio de pessoas que estão pedindo e passando necessidades mesmo. Deixa para lá. Ou de repente alguém bate lá na porta da sua casa, não quero saber de nada agora, não estou para ninguém e tudo mais. E você não pode servir uma pessoa que passou ali na porta da sua casa. E quantas pessoas que Deus coloca do nosso lado e que nós somos chamados a servir ao Senhor nosso Deus. Imagine você que você é mordomo, que você tem que estar à disposição sempre para servir. Jesus não disse que seria fácil mesmo. Ele disse que ser discípulo de Cristo Jesus que não é fácil. Foi por isso que ele diz: cada um tome a sua cruz e siga-me, sem querer reclamar, Porque quando nós reclamamos, acontece conosco igual aquela ilustração da pessoa que estava carregando uma cruz, Então tinha uma multidão carregando, cada um carregando a sua cruz, Então imagina que era um lamento só. Cada um reclamava da sua cruz. Um porque estava machucando, o outro porque estava pulando o pé da cruz, O outro porque a cruz não estava mal feita e pesava muito de um lado, e pendia de um lado, e pendia do outro, E só reclamando da cruz, E tinha um que ele estava só pensando, Essa cruz que eu estou levando está muito pesada, então quando eu chegar no momento que a gente parar para descansar, eu vou descobrir uma cruz mais leve e vou pegar uma cruz mais leve para eu carregar. Aí diz que eles pararam para descansar, para dormir, ia sair no outro dia de manhã. Aí à noite,
Eles tinham colocado a cruz lá, né? Aí à noite ele nem sabia, né? Onde é que estava a cruz dele, né? Porque estava tudo, foi colocado tudo lá assim, e no outro dia, durante o dia, certamente ele ia ver. Mas aí ele foi tateando à noite, né? E foi pegando cruz por cruz. E aí ele descobriu a mais leve e fez um X assim no pé daquela cruz. Porque amanhã cedo é essa aqui que eu vou pegar. Aí ele foi dormir todo tranquilo, feliz. Encontrei a cruz mais leve, né? Qual foi a surpresa dele? E quando ele chegou de manhã, às claras, ele descobriu que a cruz dele era a mais leve. Ele estava carregando a mais leve. A dele não era a mais pesada, mas era a mais leve. Ele descobriu isso. Aí então o que ele fez? Aí ele prosseguiu feliz, né? Agora eu tenho que seguir em frente feliz, porque, afinal de contas, Deus tem sido bom para comigo. E assim, amados irmãos, é a nossa vida como discípulos de Cristo e mordomos do Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor, o nosso Deus. E como é que nós devemos servir ao Senhor nosso Deus? Quando Ele estiver perto, nós fazemos, mas Ele está sempre por perto. Vamos lá, Lucas 16, apenas um versículo, versículo 10. O Dito tem microfone lá? Lucas 16, o verso de número 10. Como é que nós devemos, né, viver? Como é que nós devemos estar? Como é que nós devemos ser encontrados quando o nosso Deus vier? Por isso, como é que nós podemos viver o nosso dia a dia? Lucas 16, o verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, o que é que o Senhor espera de cada um de nós? Que nós sejamos como discípulo e mordomo de Cristo, sempre fiéis ao Senhor. Porque não importa o quanto você recebeu, aquele que é fiel, ele simplesmente é fiel. Se ele recebeu bastante, ele é fiel naquilo que ele recebeu bastante. Mas se ele recebeu pouco, ele também é fiel naquele pouco que ele recebeu. Nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente, mas só para nós entendermos que Deus trabalha na nossa vida de forma justa. Deus é um justo juiz, né? Na questão, né, do trabalho na igreja, Deus concedeu dons e ministérios. E nenhum é mais pesado do que o outro, né? Eu não posso reclamar, eu sou pastor. O Dito não pode reclamar, porque ele é diácono. A Edilene não pode reclamar, que ela é presbítera. A Elisete pode reclamar porque ela tem os ministérios dela, que trabalha com a criança na dança, e as crianças. Não dá para reclamar. Deus concedeu a cada um de nós ministérios, né? E Deus também nos concedeu, na nossa contribuição, né, e foi decidido, né, para que nós estejamos contribuindo todos da mesma forma. Olha, nós damos o nosso dízimo. Por quê? Porque o dízimo de 10 tem o mesmo peso do dízimo de 1000. É dízimo. E aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas aquele que não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Então o Senhor espera de cada um de nós fidelidade, né? Fidelidade. Cada um de nós recebeu dons, talentos, né, e bens para administrar e para multiplicar, né? Deus nos concedeu dons, Deus nos concedeu talentos. Para quê? Para nós fazermos igual aquele que ficou com medo, porque Deus era justo, e ele foi lá e enterrou o talento dele lá? Não, de forma nenhuma. Deus nos concedeu dons e talentos,
E Deus também nos concedeu bens, né? Para que nós possamos administrar e multiplicar aquilo que o Senhor nos concedeu. Tem até um cântico, né, que diz assim: multiplica-os, multiplica-os, multiplica já os seus talentos, multiplica-os, multiplica-os, multiplica os talentos que Cristo te deu. Então, é para multiplicarmos os dons, os talentos e também, amados irmãos, os bens que o Senhor nos concedeu. É para que nós estejamos administrando de forma que eles também se multipliquem. E o que é que a Bíblia diz? Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, né? Você tem dificuldade para administrar? Ore, peça ao Senhor que Ele lhe concede a sabedoria para administrar de forma que você seja uma pessoa próspera. Que você seja uma pessoa que aquilo que vem nas tuas mãos, eles multipliquem. Jesus nos ensinou a multiplicação lá com aquele menino que tinha tão somente 5 pães e 2 peixes. E Jesus alimentou uma multidão. Era um menino. Isso, Jesus usou um menino para alimentar uma multidão. Porque ele pode multiplicar todas as coisas, né? Paulo, amados irmãos, aplica o conceito de mordomo ou dispenseiro para descrever o papel dos líderes da igreja. A liderança da igreja, né? A pregação do evangelho, o pastoreio da igreja, né? Tudo isso faz parte da vida do mordomo. Só o mordomo do Senhor pode pregar, só o mordomo do Senhor pode evangelizar, só o mordomo do Senhor pode servir na sua casa. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios 9, 17. Eu vou pedir para que a Elisete leia para nós. 1 Coríntios 9, o verso de número 17. Eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Bem, vamos lá? O Senhor nos chamou, né? O Senhor nos colocou como mordomos na sua casa para que possamos servi-lo, né? E Paulo diz assim: se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade dispenseira que me está confiada, né? Se eu faço de livre vontade, bom, eu tenho galardão. Mas se eu não fizer de livre, espontânea vontade, eu faço porque Deus me confiou aquilo e eu preciso fazer. Não posso deixar de fazer de forma nenhuma, porque foi Deus que me confiou isto. Eu não posso deixar de servir de forma nenhuma, porque Deus que me deu esta liberdade, Deus que me deu essa oportunidade. Então eu não posso deixar de fazer, porque se eu deixar de fazer, eu não estou deixando de fazer para alguém. Eu estou deixando de fazer para o Senhor, o nosso Deus. É minha responsabilidade. Olha como Paulo está dizendo, a minha responsabilidade. Eu não posso simplesmente dizer assim, olha, hoje eu não vou na igreja, porque eu não quero ir na igreja hoje. Mas o senhor vai porque o senhor é o pastor. Sim, eu vou porque eu tenho a responsabilidade que eu recebi do Senhor, o meu Deus. Eu recebi essa responsabilidade do Senhor, de pastorear o rebanho de Cristo Jesus. É minha responsabilidade, e a minha responsabilidade é intransferível. A sua responsabilidade é intransferível. Olha só como é que Paulo trabalha essa questão, amados irmãos, na vida de todos os servos do Senhor nosso Deus. Na nossa vida, daqueles que foram chamados para servir ao Senhor, né? De todo mordomo da casa do Senhor nosso Deus, todos aqueles que foram chamados e que receberam um ou outro dom para trabalhar na obra do Senhor nosso Deus. Amados,
se fizermos por livre e espontânea vontade, que gostoso que é, com alegria, né? Nós já recebemos o galardão, né? Fazemos com alegria. Mas se você não fizer com alegria, então faça porque você tem uma responsabilidade, um compromisso com Deus. Eu não tenho um compromisso, vamos dizer assim, dessa forma assim, né? Meu compromisso não é lá com o pastor, meu compromisso não é com a igreja, meu compromisso são com os irmãos, meu compromisso é com Deus, é com Jesus. Por isso eu tenho essa grande responsabilidade. E o que é que Paulo nos convida? Lá em capítulo 4, para que nós sejamos fiéis no nosso compromisso. Eu recebi essa responsabilidade. Pode ser que essa responsabilidade você tenha recebido depois que você fez parte da igreja, você fez sua pública profissão de fé, você entrou em algum ministério. Pode ser que você tenha recebido isso por parte do pastor, por parte do conselho, por parte da mesa diaconal. Você recebeu essa responsabilidade, mas você recebeu essa responsabilidade através dessas pessoas, mas elas vieram através dessas pessoas. Veja bem, através, elas passaram por essas pessoas, mas de onde elas vieram? De Deus. Você recebeu de Deus isto. E é por isso que Paulo diz que nós devemos, pela nossa responsabilidade, ser bom dispenseiro do Senhor, fiel dispenseiro do Senhor na casa do Senhor nosso Deus. A fidelidade é requisito essencial, exigido por Deus a cada mordomo. Olha, prestou atenção? É requisito essencial, indispensável na vida de cada servo, na vida de cada discípulo, na vida de cada dispenseiro, na vida de cada administrador, na vida de cada mordomo de Cristo. E nós somos chamados para ser dispenseiros, para ser mordomos de Cristo. Eu quero ler com você agora, nós já lemos esse verso, só para repetir, para ele encaixar aqui, para nós passarmos para o próximo texto, que é lá de Pedro. 1 Coríntios, nós já lemos o 2, nós lemos o 4, 1 e 2, só o 2 agora, para enfatizar aqui. Eu vou ler para os irmãos. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você tem sido fiel ao Senhor nosso Deus, naquilo que Ele colocou nas suas mãos para você cuidar, para você administrar? Você tem colocado, você tem sido fiel ao Senhor? Se não tem sido, eu quero convidar você, como discípulo de Cristo Jesus, como mordomo de Cristo Jesus, a repensar como você tem tratado, como você tem cuidado daquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Você tem dado o melhor de você? Eu quero ler agora, para nós concluirmos aqui, numa divisão simples, né, e prática, lá de Pedro, 1 Pedro 4, o verso de número 10. Eu vou pedir que a Elisete lê esse texto para mim. 1 Pedro 4, 10. Pedro, amados irmãos, ordena aqui para nós 3 coisas que nós vamos destacar aqui nesse versículo, né? E eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura dele e já pudesse assim estar entrando no texto, né? Entrando no texto e já visualizando nesse texto o que é que Pedro está falando a respeito do nosso serviço e como é que nós devemos atuar no serviço e na obra do Senhor, o nosso Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia, amém, amém. Já entrou no texto aí? Então vamos lá. Servir uns aos outros. Isso aqui é muito ruim de fazer, né? Ficar servindo os outros. Hein? Eu quero ficar ali e receber sempre as coisas na minha mão. Eu que não vou ficar fazendo as coisas para os outros aí.
Mas se você é um cristão, se você foi chamado por Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, você foi chamado tão somente para uma coisa, para servir. Certa vez, um comandante estava recrutando alguns soldados para uma missão. E aí então, reuniu ali, numa coluna ali, os soldados que existiam. E aí ele falou: eu quero que vocês digam para mim o que é que cada um de vocês, qual é a especialidade de cada um de vocês. Aí eu falei assim: eu sou especialista em arma, eu sou especialista em bomba, eu sou especialista em estratégia, eu sou especialista nisso, nisso. Aí chegou um último lá e falou assim: eu sou especialista em obedecer. Ele falou assim: é você que eu preciso. É você que eu quero para a missão a qual nós vamos realizar. Eu sei servir. É isso que eu sei. Assim é o cristão. Quando Jesus olhou para você e foi perguntando, tinha um monte de especialistas. Um monte de gente que sabia fazer um monte de coisa. Mas ele olhou para você que sabia servir e falou assim: é você. Porque, amados irmãos, a igreja de Cristo é uma comunidade de servos. A igreja de Cristo é uma comunidade de servos que está para servir tão somente. A igreja que não serve, ela não serve para o reino de Deus. Aquele cristão que não sabe servir, ele não serve para o reino de Deus. Porque a igreja é a comunidade dos servos. Imagine você que a igreja, ela deve ser comparada como um grande hospital. Um grande hospital. As pessoas que adentram aqui não são as pessoas que estão bem, estão curadas, estão saradas, por isso elas vêm na igreja. Jesus disse, ele não veio para os sãos. Ele veio para quem? Os doentes. Então são essas pessoas que procuram o Senhor. E se nós estamos, amados irmãos, na comunidade dos santos, né? Na comunidade dos salvos, se nós estamos na igreja de Cristo, nós estamos na comunidade daqueles que servem. E que servem uns aos outros. Não tem como. Essa é a nossa missão. Servir. Tão somente servir uns aos outros, né? E a palavra servir, no grego, né? É diaconuntes. Diaconuntes. Né? Indica que devemos prestar serviço ao outro sem medir esforços, quer por palavras, quer por ação. Devemos sempre estar prontos para servir. Pastor, aí complica, né? Eu já trabalho o dia inteiro. Lá na minha empresa eu já sirvo o tempo todo. Né? Tem que fazer coisas que eu não quero fazer. Aí na igreja, chego na igreja e tem que servir. Sim. Você foi chamado para servir. Sabe por quê? O exemplo que você tem que seguir não é o meu. O exemplo que você tem que seguir não é o exemplo dos presbíteros. Porque se fosse seguir o exemplo dos presbíteros, a igreja estava perdida. Se você fosse seguir o exemplo das diaconisas e dos diáconos, a igreja não ia para frente. De jeito nenhum. A igreja, ela caminha porque as pessoas que estão dentro dela, que foram chamadas para servir, elas olham tão somente para uma pessoa. Porque o padrão delas é uma pessoa. Só essa pessoa. E mais ninguém. Né? Vamos ler um texto lá em Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Eu vou ler também esse versículo para os irmãos. Você já encontrou em casa? Depois você grifa esse versículo. Esse versículo deve ser grifado aí na sua Bíblia. Deve ficar marcado aí na sua Bíblia para você saber qual é o padrão que você deve seguir. Qual é a pessoa que você deve seguir na igreja como exemplo.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Para que Jesus veio? Para servir e para entregar a sua vida em resgate de muitos. Então, amados, servir uns aos outros, esse é o nosso ministério, principal ministério. Uma igreja que serve, uma igreja que não tem preguiça de servir. Uma igreja que não tem hora para servir. Uma igreja que não tem dia para servir. Uma igreja que é agência do reino de Deus, ela fica com as suas portas abertas 24 horas por dia. Porque se acontecer alguma coisa, a pessoa sabe, olha, eu vou lá na igreja. Eu tenho certeza que eu vou lá na igreja porque a igreja está com a sua porta aberta. Eu já passei ali, já passei lá e ninguém me ajudou. Ninguém pôde fazer nada por mim. Eu vou lá na igreja. Porque a igreja, como agência do reino de Deus, ela fica aberta e fica aberta tão somente para servir. E servir uns aos outros. E uns aos outros inclui também o nosso próximo, né? Em segundo lugar, amados irmãos, Pedro diz assim: cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Cada cristão foi capacitado individualmente, amados irmãos, com dons espirituais para o serviço. Deus te capacitou. Olha só, você foi chamado para servir, mas Deus é que dá a arma, Deus é que dá um instrumento, Deus é que te dá a ferramenta para você servir. Então você pode ficar sossegado. Ah, mas eu não sei. Não, fica sossegado, pode vir, vem servir, que o Senhor é que dá a ferramenta. O Senhor é que vai te dar a ferramenta, o Senhor é que vai te capacitar para você servir, né? E eu quero dizer uma coisa que é muito importante para você, como discípulo de Cristo Jesus, como mordomo. Pelo menos um dom você recebeu. Não vem você dizer que você não tem dom nenhum, porque você tem. Pelo menos um você tem. Você vai ter mais de um, tenho certeza. Mas pelo menos um dom espiritual o Senhor te concedeu para você servir na igreja. Porque Ele não chamou você para você ficar aqui sentado, para você não fazer nada. Ele chamou você e entregou na sua mão pelo menos um dom para que você possa servir ao Senhor nosso Deus. Observe bem isso aqui. Não existe crente incapaz ou inútil. Não existe. A não ser que você não seja um cristão de verdade. Você seja um falso crente. Ou um meio crente. Aí sim. Aí pode ser que seja incapaz e inútil. Portanto, não tem desculpa para nós darmos, de não estarmos servindo, de não estarmos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Por quê? É a ordem servir uns aos outros. E nós recebemos as ferramentas do Senhor. E pelo menos uma você recebeu. Não sei. Veio aqui dizer para mim que você não sabe nada. Pastor, eu vou chegar mais cedo, porque eu quero acertar os bancos da igreja para eles ficarem retinhos assim, tudo alinhadinhos. Pode ser? Mas isso não é serviço de diácono e diaconisa? Não importa. Deus te deu olhos para você fazer isso. Faça. Faça. Pastor, eu não sei fazer nada, mas eu sei fazer faxina. Eu vou chegar então, que dia que eu posso ir fazer uma faxina na igreja? Que dia que precisa? Venha. Vem. Deus te concedeu o dom. Ah, pastor, eu vi que está ali fora, né? Eu vi que o telhado está meio assim. Eu percebi, eu trabalho nessa área, eu posso vir aí? Deus te concedeu o dom para você trabalhar na obra do Senhor. Ô pastor, eu gosto de trabalhar na área da música. Eu gosto de cantar, então venha. Ah, pastor, eu gosto dessa área da técnica, né? De cuidar dessa parte técnica. Venha, tem espaço, nós estamos precisando.
psicólogo, professor. Precisamos. Todos os dons e talentos que Deus concedeu para trabalhar aqui. E se você está, é porque você tem um. E para concluir aqui, como no apóstolo Pedro aqui, amados irmãos, ele diz assim, ó, cada crente, né, é um mordomo ou um dispenseiro de Deus. Ele diz lá, ó, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons dispenseiros, né, da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros ou dispenseiros, né, da multiforme graça de Deus. Veja bem, né? Pedro está dizendo aqui, né, que você é um depósito da graça de Deus. Pode imaginar isso? Você sendo um depósito da graça de Deus? Isso quer dizer o seguinte, olha só, é ele que diz aqui na sua, vou ler novamente o texto, ó. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é esse multiforme, né? É que tem muitas formas. Então você tem muitos jeitos, muitas formas de você servir ao Senhor. Muitas formas de você servir ao próximo, muitas formas de você atender ao próximo, muitas formas de você fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. Você é um depósito da graça de Deus. E todos aqueles que chegarem vão receber da sua parte, porque Deus te concedeu o dom de possuir tudo nesta vida para compartilhar com as pessoas. A pessoa chega perto de você triste, ela sai sorrindo, porque você conta as bênçãos do Senhor nosso Deus. A pessoa chega perto de você com uma dor, você ora por ela, e ela sai ali abençoada. A pessoa chega perto de você, precisando de uma orientação, o Senhor te dá sabedoria para você orientá-la. A pessoa está passando ali na rua num desespero só, Deus te dá sabedoria, bom dia! E a pessoa levanta a cabeça e fala, bom dia, e segue para frente tendo um bom dia. Você é um depósito da multiforme graça de Deus, para manifestar para todas as pessoas em todas as áreas da vida aqui sobre a face da terra. Então, olhe para isso que Pedro está dizendo para nós. 3 coisas. Primeiro, nós fomos chamados para servir. Sirva e faça isso com alegria. Se não, faça por responsabilidade, como Paulo disse. Segundo, Pedro disse que o Senhor nos capacita para servir. O Senhor é que nos dá um instrumento. O Senhor é que nos dá a ferramenta. Fique tranquilo, venha servir, porque Ele te capacita. E por último, né, Ele te faz, né, um dispenseiro, né, de que forma? Na multiforme graça de Deus. Você pode servir ao Senhor e pode atender a todas as pessoas de várias maneiras, em todas as suas necessidades. Para concluir, precisamos, amados irmãos, precisamos, como discípulos de Cristo Jesus, ser mordomos. E precisamos ser mordomos com excelência. Excelentes mordomos do Senhor sobre a face da terra. Excelentes mordomos que manifestam a graça e a glória do Senhor nosso Deus sobre a face da terra. Para servirmos a todos aqueles que estão precisando, para servirmos uns aos outros. Deus exige fidelidade dos seus mordomos. Deus quer que todos os seus mordomos sejam fiéis. Lucas, e eu concluo aqui lendo Lucas 12, 43. Aliás, Lucas 12, 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Vamos ler o 42 para vocês entender aqui, né? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. De que forma? Vivendo com fidelidade, prudência naquilo que o Senhor concedeu para que nós façamos no nosso dia a dia, no seu reino, na igreja e onde nós estivermos. Desafio você a repensar a sua vida a partir daquilo que você é, um mordomo de Cristo Jesus, chamado para servir, tão somente servir. Se você sabe servir, você serve para ser servo de Deus. Agora, se você não sabe servir, não existe lugar no reino de Deus para você. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Não temos nada, Senhor, meu Deus, diferente das outras pessoas. Apenas o Senhor colocou no nosso coração o desejo de servir. E o Senhor Deus tem nos capacitado para servir. E o Senhor Deus tem nos dado, Senhor meu Deus, da sua multiforme graça para servir, Senhor. Podendo atender a tudo e a todas as necessidades das pessoas, Senhor. Podendo assim, ó Deus, manifestar a sua glória, manifestar a sua graça, manifestar o seu amor, manifestar a sua misericórdia, manifestar, Senhor meu Deus, a sua multiforme graça sobre todos aqueles que convivem conosco, Pai, e que aprendem conosco no dia a dia. Nós oramos a Deus pedindo que o Senhor nos use, Pai, e que o Senhor desperte a sua igreja, para que ela viva como uma igreja que é serva, que é uma igreja que serve, que é uma igreja que pratica a mordomia em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.